Na imensidão de prédios e avenidas que nunca dormem, o coração de São Paulo parecia refletir a solidão de Henrique. Com apenas 38 anos, ele era um dos homens mais ricos e influentes da cidade, dono de uma rede de empreendimentos imobiliários que transformaram bairros inteiros. Mas nenhuma fortuna podia preencher o vazio que a morte de sua esposa, Isabela, deixará 2 anos atrás. O apartamento luxuoso na Avenida Paulista, com vista panorâmica para a cidade, parecia mais uma prisão dourada. Henrique se ocupava com contratos e reuniões para evitar encarar o silêncio que o aguardava todas as noites. Seu filho, Gabriel, de apenas 5 anos, também sentia a ausência da mãe. Ele se fechava no próprio mundo, recusando-se a falar com professores ou interagir com outras crianças. Henrique Moura não era um homem que sempre fora definido por sua fortuna. Antes de conquistar os prédios que moldavam o horizonte de São Paulo, ele era apenas um jovem arquiteto com sonhos maiores que sua cidade natal. Sua paixão por criar espaços que transformassem vidas o impulsionou, mas foi Isabela quem lhe deu o suporte emocional para seguir em frente. Casados ainda jovens, os dois compartilhavam a ambição de construir algo maior que eles mesmos. Enquanto Henrique cuidava dos projetos, Isabela gerenciava as iniciativas sociais da empresa, garantindo que parte dos lucros fosse destinada a comunidades carentes. Juntos, eram uma equipe imbatível, mas a morte dela, causada por um acidente inesperado, deixou Henrique perdido. A dor o transformou. Ele se jogou no trabalho, ampliando seus negócios e aumentando seu patrimônio, mas ao mesmo tempo, distanciando-se de tudo que realmente importava. Seus amigos e familiares se afastaram, incapazes de lidar com seu comportamento frio e fechado. Apenas Gabriel, com seus olhos cheios de inocência e saudade, permanecia como uma conexão frágil com o mundo emocional de Henrique. Henrique não sabia como ser pai sozinho. Ele sentia que estava falhando com Gabriel, mas não conseguia quebrar o ciclo de silêncio e culpa que o prendia. Foi em meio a essa rotina sufocante que Camila apareceu. Ela era uma jovem de 26 anos, vinda do interior, que chegará a São Paulo em busca de uma oportunidade melhor para ajudar seus pais. O currículo simples e a presença calorosa chamaram a atenção de Henrique durante a entrevista. Não era a experiência extensa que o impressionou, mas sim o brilho nos olhos dela ao falar sobre o trabalho com crianças. Cada uma tem um jeitinho de ser feliz, disse Camila, com um sorriso que parecia iluminar a sala. No primeiro dia, Gabriel a observava com desconfiança. Ele não confiava em estranhos desde que sua mãe se fora. Mas Camila tinha um jeito especial de conquistar espaço sem pressa. Em vez de forçar conversas, sentou-se no chão ao lado dele e começou a desenhar. O menino, curioso, deu uma espiada. Quando viu que o desenho era de um super-herói com capa vermelha, seu personagem favorito, ele soltou um pequeno sorriso. Henrique, observando de longe, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Depois de anos, Camila trouxe de volta àquela casa um sorriso. Ela transformava pequenos momentos do cotidiano em ocasiões especiais, um café da manhã cheio de risadas, um passeio no parque, ou uma história contada à luz do abajur. No entanto, o que Camila não sabia é que, por trás do semblante frio de Henrique, havia um homem em pedaços. Ele não conseguia deixar o luto para trás, tampouco aceitar que merecia outra chance para ser feliz. Foi apenas quando Camila, sem perceber, colocou uma música que era a favorita de Isabela que Henrique desabou. Desculpe, e eu não sabia, disse Camila, ao perceber o impacto. Não tem problema, respondeu ele, com a voz embargada. Mas para Henrique, aquele momento foi mais do que um descuido, foi um lembrete de que ele não podia fugir para sempre do passado. A presença de Camila na casa não passou despercebida pela equipe que trabalhava para Henrique. A governanta, Dona Helena, que servia a família há mais de uma década, não escondia sua desconfiança. Ela parece boa demais para ser verdade, comentou certa vez, enquanto servia o café para Henrique. Ele, contudo, ignorava esses comentários. Estava mais preocupado com o efeito que Camila tinha em Gabriel, e, secretamente, nele mesmo. Certa tarde, durante um passeio ao Parque Ibirapuera, Henrique decidiu acompanhar Camila e Gabriel. Ele os observava de longe enquanto Camila ajudava o menino a soltar uma pipa. Gabriel gargalhava de uma forma que Henrique não ouvia desde a morte de Isabela. A cena o tocou profundamente, mas também trouxe à tona uma culpa insuportável. Será que ele estava traindo a memória de sua esposa ao permitir-se sentir algo novo? Você não precisa ficar tão afastado, disse Camila aproximando-se com Gabriel ao seu lado. Ele quer que você segure a linha da pipa. Henrique hesitou,
mas a insistência nos olhos do filho fez ceder. Segurar aquela linha, compartilhar aquele momento, era mais do que um simples gesto. Era um primeiro passo rumo à reconexão com Gabriel, e com ele mesmo. Mas nem tudo era harmonia. Certo dia, durante o almoço, Henrique flagrou Camila guardando uma foto de Isabela que Gabriel tinha tirado do álbum de família. "O que você está fazendo?" perguntou, com tom frio. "Gabriel queria mostrar para mim", explicou Camila, sem se intimidar. "Ele sente falta dela e queria que eu soubesse quem ela era." Henrique não respondeu. Apenas pegou a foto e saiu da sala, deixando Camila sozinha. Ele sabia que estava sendo irracional, mas o medo de que Camila pudesse substituir Isabela o consumia. Naquela noite, enquanto olhava para a cidade que pulsava fora de sua janela, Henrique percebeu que Camila não era apenas uma babá. Ela era uma faísca, uma promessa de que a vida podia ter cor outra vez. Contudo, o caminho para abrir seu coração seria repleto de desafios, mas Henrique teria que encarar seus próprios medos e limites para descobrir se poderia novamente amar e ser amado. A chegada de Camila forçou uma mudança inesperada. Sua presença trouxe mais do que organização e cuidado, trouxe vida para um lar que há muito havia perdido seu brilho. Mas Henrique não era apenas luto e tristeza. Dentro dele ainda existia o jovem sonhador que acreditava no poder das conexões humanas. Conforme observava Camila interagir com Gabriel, ele começava a sentir uma centelha daquele antigo otimismo. Ele não sabia exatamente o que isso significava, mas sabia que não podia ignorar a forma como Camila parecia enxergar através das paredes que ele erguera ao seu redor. Nas madrugadas insones, Henrique se pegava revivendo os detalhes de sua vida com Isabela. Ele ainda conseguia ouvir a risada dela ecoando pela sala ou sentir o perfume floral que ela costumava usar. Havia noites em que ele abria o guarda-roupa dela, inalando o cheiro que teimava em permanecer nas roupas que ele não tivera coragem de doar. Na prateleira de cima, repousava uma caixa com cartas, ingressos de cinema e fotografias, pequenos fragmentos de uma felicidade que parecia intocável. Quando Gabriel perguntava pela mãe, Henrique tentava ser forte, mas a verdade era que aquelas perguntas o faziam sentir que a perda era uma ferida que nunca se fecharia. Ele se culpava por não ser capaz de suprir a ausência que Isabela deixará na vida do filho. Em uma noite, ao encontrá-lo adormecido no sofá com o álbum de fotos da família, Henrique sentiu uma pontada de dor misturada com ternura. Naquela casa, tudo parecia relembrá-lo dela. As manhãs eram especialmente difíceis, ele ainda esperava ouvir o som de Isabela cantarolando enquanto preparava o café. A ausência dessa melodia era um silêncio ensurdecedor, um lembrete cruel de que ela nunca mais voltaria. Mesmo quando Camila começou a trazer pequenas faíscas de vida ao ambiente, a saudade continuava a puxá-lo para o passado. A cada sorriso que Gabriel dava, Henrique não podia deixar de pensar em como Isabela teria sido parte daquele momento, e em como ela teria adorado Camila. Isso tornava a presença de Camila ainda mais conflitante para ele, um misto de alívio e culpa, amor nascente e luto persistente. A presença de Camila trouxe mudanças sutis, mas transformadoras, ao cotidiano de Henrique e Gabriel. No início, Henrique observava com cautela. Ela era eficiente e cuidadosa, mas ele mantinha uma distância emocional, tratando-a como qualquer outra funcionária. Mesmo assim, era impossível ignorar como Gabriel parecia florescer sob seus cuidados. Camila não forçava sua presença. Em vez disso, deixava que cada gesto falasse por si. Nos primeiros dias, Henrique só percebia os resultados, Gabriel estava mais falante, mais disposto a brincar e até a sorrir. Com o tempo, ele começou a notar os detalhes, como Camila conversava com Gabriel sobre as coisas que ele gostava, ou como ela tinha paciência infinita para ajudá-lo a superar os medos que a ausência de Isabela havia deixado. Certa vez, ao passar pela sala, Henrique a viu lendo para Gabriel. A cena o fez parar. Camila lia com uma empolgação genuína, e Gabriel, deitado com a cabeça no colo dela, ouvia atentamente, rindo em partes que antes o deixariam indiferente. Henrique ficou parado na porta por mais tempo do que pretendia, observando a conexão que ela criava com seu filho. Ainda assim, ele resistia. Quando Camila tentava incluir Henrique nas atividades, ele sempre encontrava uma desculpa para recuar. Não era por desinteresse, mas por medo. Cada momento compartilhado parecia um passo na direção de algo que ele ainda não estava pronto para aceitar, um futuro sem Isabela. Foi apenas após um dia particularmente cansativo que Henrique deixou suas barreiras cederem, mesmo que por um momento. Ele chegou mais cedo em casa e encontrou Camila e Gabriel fazendo um quebra-cabeça na mesa da sala.
Quer nos ajudar? Perguntou Camila, com um sorriso encorajador. Henrique hesitou, mas, diante do olhar de expectativa de Gabriel, acabou se sentando. Passou os primeiros minutos em silêncio, encaixando peças com pouca convicção, até que Gabriel soltou uma risada contagiante ao ver uma peça finalmente se encaixar. Henrique se surpreendeu ao perceber que estava sorrindo também, quase sem querer. Esses momentos se tornaram mais frequentes. Henrique começou a reparar nos pequenos gestos de Camila, como ela organizava os brinquedos de Gabriel com cuidado, como sua risada enchia a casa de uma leveza que ele nem sabia que precisava. Aos poucos, sem que percebesse, ela deixou de ser apenas uma babá para se tornar parte da vida que ele e Gabriel estavam reconstruindo. Mas junto com essa nova proximidade, o medo de Henrique crescia. Ele se perguntava se estava sendo injusto com a memória de Isabela. Essas dúvidas o mantinham acordado à noite, revivendo lembranças do passado enquanto lutava contra os sentimentos que começavam a emergir. A culpa e a saudade se misturavam com a esperança e o encanto, criando um turbilhão emocional que ele mal sabia como enfrentar. Conforme os meses passavam, Henrique começou a perceber pequenas mudanças em si mesmo. A presença de Camila parecia preencher os espaços vazios da casa e, sem que ele percebesse, também os do seu coração. Gabriel, por sua vez, florescia como nunca. O menino, antes fechado e distante, agora vivia dias cheios de risos e brincadeiras. Ele se agarrava à companhia de Camila, enquanto Henrique se pegava admirando a naturalidade com que ela conquistava a confiança e a felicidade do filho. Era em momentos simples que Henrique notava a atração crescendo. Ele observava Camila arrumando a mesa do café da manhã com Gabriel ao seu lado, ambos rindo de alguma piada interna. Ou quando ela se sentava no chão da sala com Gabriel para brincar de super-heróis, assumindo personagens com tanta empolgação que até Henrique tinha que esconder um sorriso. Num desses dias, enquanto os dois riam juntos deitados na grama do jardim, Gabriel virou-se para o pai e disse: "Papai, você nunca brinca com a gente." A frase o pegou desprevenido, mas antes que ele pudesse responder, Camila interveio com suavidade. "Talvez ele só precise de um convite especial." Henrique hesitou, mas o olhar insistente de Gabriel o fez se juntar a eles. Ali, sentado na grama, com Camila e Gabriel ao seu lado, ele sentiu algo diferente, não apenas felicidade, mas um tipo de paz que há anos parecia inatingível. Camila também começava a notar algo em Henrique. Por trás da postura séria, havia um homem generoso e atencioso, que, embora carregasse uma dor profunda, tinha um brilho discreto nos olhos sempre que olhava para Gabriel ou para ela. Ele começou a participar mais dos momentos ao lado dos dois, seja ajudando a soltar pipa ou se oferecendo para contar histórias antes de dormir. O ponto de virada aconteceu em uma tarde chuvosa. Camila e Gabriel estavam na cozinha preparando cookies. Henrique, atraído pelo som das risadas e o cheiro do chocolate derretido, aproximou-se e encostou na porta, apenas observando. Camila estava distraída, com farinha no rosto e um sorriso largo. Ao perceber Henrique ali, ela riu. "Vai ficar só olhando ou vai ajudar?" Ele hesitou por um segundo antes de entrar. Não era apenas o convite que o atraía, mas a leveza que Camila trazia a cada momento. Enquanto amassavam a massa, Camila explicou para Gabriel que cozinhar era como montar um quebra-cabeça, e o menino riu quando Henrique derramou sem querer um pouco de farinha na bancada. O riso de Gabriel, o calor do momento, e o jeito que Camila olhava para ele fizeram Henrique perceber algo que há tempos tentava evitar: ele estava se apaixonando. Os gestos entre Henrique e Camila começaram a carregar mais significado. Olhares que duravam segundos a mais, toques sutis enquanto passavam um ao lado do outro, e sorrisos compartilhados em silêncio. Gabriel notava a mudança, e sua felicidade era contagiante. "Papai, você sorri mais agora", disse ele, enquanto Henrique o colocava na cama. Certa noite, depois que Gabriel já estava dormindo, Henrique encontrou Camila na sala, organizando alguns brinquedos. Ele sentou-se no sofá, observando-a em silêncio por um instante antes de dizer: "Obrigado por tudo o que você tem feito por Gabriel, e por mim." Ela parou, virando-se para ele com uma expressão suave. "Não precisa agradecer. É um prazer estar aqui." "É mais do que isso", insistiu ele, com a voz baixa. "Você trouxe vida de volta para essa casa. Para nós dois." Camila ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que ele dissera. Henrique se aproximou, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ela sorriu, desviando o olhar para quebrar a tensão que se formava.
Apesar do silêncio, ambos sabiam que algo profundo estava nascendo ali. E assim, aos poucos, o amor que Henrique pensava ser impossível começou a encontrar espaço entre as rachaduras do luto. Camila, com seu jeito caloroso e sincero, não apenas conquistava Gabriel, mas também restaurava a capacidade de Henrique de sentir, sonhar e, talvez, amar novamente. O tempo parecia ter suavizado as arestas do coração de Henrique, que há tanto tempo se agarrava ao passado. Cada dia ao lado de Camila e Gabriel trazia uma nova cor à sua vida, como se a casa, antes envolta em sombras, estivesse finalmente banhada pela luz do sol. O amor que Henrique sentia por Camila não era uma substituição à memória de Isabela, mas sim uma nova forma de vida, construída sobre as bases do que ele havia aprendido com ela. Foi em um fim de tarde no Parque Ibirapuera, o local onde Henrique havia dado seu primeiro passo para se reconectar com Gabriel, que ele decidiu que era hora de transformar aquele amor nascente em algo mais concreto. Gabriel corria pelo gramado, rindo enquanto Camila o perseguia, ambos iluminados pela luz dourada do sol. Henrique observava a cena, sentindo-se grato por aquele momento. Quando Camila se aproximou para descansar ao lado dele, os dois sentaram-se em silêncio, apreciando o riso de Gabriel ao longe. Henrique virou-se para ela, com um olhar mais suave do que ela já havia visto antes. Eu nunca pensei que seria possível sentir isso de novo, começou ele. Amar alguém sem me sentir como se estivesse traindo a memória da Isabela. Camila o encarou, surpresa, mas não disse nada, deixando que ele continuasse. Mas você me mostrou que o amor não precisa apagar o passado. Ele pode crescer ao lado dele, como uma nova árvore em um campo que já tem raízes profundas. Camila, com os olhos marejados, sorriu de leve. Henrique segurou a mão dela, um gesto simples, mas cheio de significado. Você não está apenas ajudando Gabriel a encontrar sua felicidade, continuou ele. Você trouxe algo que eu achei que nunca mais teria, esperança. Naquela noite, ao voltarem para casa, Henrique pediu que Gabriel viesse até a sala. Ele segurava uma pequena caixa de madeira. Gabriel, quero compartilhar algo com vocês, disse ele, com um tom que misturava seriedade e ternura. Ele abriu a caixa, revelando algumas cartas, fotografias e pequenos objetos que pertenciam a Isabela. Henrique falou sobre o quanto ela havia sido especial, não apenas para ele, mas para Gabriel também. Ele explicou que, embora sempre houvesse espaço para a memória dela em suas vidas, eles também podiam criar novas lembranças juntos. Gabriel, com sua inocência infantil, olhou para Camila e disse: Eu acho que a mamãe gostaria dela. Henrique riu, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto Camila tentava conter a emoção. Alguns meses depois, Henrique convidou Camila para um jantar especial, apenas os dois, algo que ele nunca havia feito antes. Na varanda do restaurante, com a cidade de São Paulo iluminada ao fundo, ele segurou as mãos dela e disse: Eu nunca vou deixar de amar a Isabela, mas hoje eu sei que posso amar você de uma forma completa, sem culpa, sem medo. Você trouxe vida de volta para mim e para Gabriel, e eu quero construir algo novo com você. Camila respondeu com um sorriso emocionado. Eu também quero, Henrique. A partir daquele momento, a vida de Henrique e Gabriel começou a florescer de verdade. Eles mantinham viva a memória de Isabela com histórias, fotos e conversas carinhosas, mas a casa agora era preenchida com risos, brincadeiras e o amor que Camila trazia. Os passeios no Parque Ibirapuera ficaram cada vez mais frequentes. Henrique, segurando a mão de Gabriel ao seu lado Camila, que sorria, e sentiu o peso do passado se transformar em gratidão. Ele havia aprendido que o amor não era uma questão de substituir, mas de somar, e que abrir o coração não significava esquecer, mas sim honrar o que havia sido, enquanto abraçava o que estava por vir. E assim, o vazio na vida de Henrique foi preenchido não pela negação da perda, mas pela celebração da vida. Ele havia encontrado, finalmente, um novo começo. E você daria uma nova chance ao amor? Gostou da história? Conte a sua nos comentários e ela pode aparecer aqui. Não perca! Nossa próxima história. Milionário se casa com garçonete humilde por capricho. Mas durante a lua de mel, revelações mudam tudo. Compartilhe com um amigo. Curta. Se inscreva para não perder nada. Até a próxima!